Desde a antiguidade, a humanidade imagina cruzamento de animais diferentes, gerando filhotes que são mistura dos mesmos, os famosos híbridos. Essa imaginação é real e acontece na natureza, chamada hibridização, o processo através do qual indivíduos de espécies diferentes se reproduzem, gerando um descendente. Animais híbridos não são comuns na natureza, porque em geral espécies distintas não possuem atração reprodutiva umas pelas outras. Quando o cruzamento acontece, no entanto, por apresentarem um número diferente de cromossomos, a fecundação pode não dar certo, ou ainda nascerem filhotes mortos ou com deficiências graves. Quanto mais proximidades genéticas, logicamente, mais possível de acontecer. Apesar disso, a hibridização é possível e acontece tanto em animais quanto em plantas, às vezes naturalmente, como mecanismo de sobrevivência, ou estimulado pela humanidade. Embora a maioria desses híbridos sejam estéril, existe a possibilidade de que alguns animais com espécies próximas, mesmo gênero, por sua vez gerar uma nova geração. Esse grau de fecundidade se apresenta mais comumente nas fêmeas, pois nela os óvulos têm desenvolvimento completo, enquanto que nos machos é raro as células espermáticas se desenvolverem ou amadurecerem. Importante observar que os animais híbridos são caracterizados pelo cruzamento interespécies, enquanto que os animais mestiços surgem do cruzamento de animais da mesma espécie, entretanto de raças diferentes. Por exemplo, o cruzamento de cães, como um pastor alemão e um fila brasileiro. Isso não é hibridização, mas sim um cruzamento de animais da mesma espécie. Sabendo disso, vamos falar sobre os animais híbridos. Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Stacks e esse é o canal Nerd Tudo! Sejam bem-vindos! Vamos falar sobre os principais exemplos de animais híbridos, mas antes, para entender como isso é possível, temos que lembrar que não é qualquer cruzamento que acontece hibridização. Um homem não pode cruzar com um macaco que gerará um filho, não é bagunçado assim. Em geral, ocorre a hibridização em animais do mesmo gênero. Cada espécie tem uma carga genética que fica no cromossomo, que são peças de material genético que ficam dentro das nossas células. E no caso da reprodução, vai ser importante que esses cromossomos, que ficam nos óvulos e nos espermatozoides, possam ser pareados, porque através deles é que são transmitidas informações genéticas. Cada espécie tem um número específico total nas células. Os seres humanos, por exemplo, têm 46 cromossomos, ou seja, 23 pares, enquanto um cachorro tem 39 pares de cromossomos e um cavalo tem 64 cromossomos, ou seja, 32 pares. Quando produzimos os gametas, que são os espermatozoides ou os óvulos, cada um recebe uma metade. No caso do ser humano, 23 cromossomos em cada, ou seja, 23 no homem e 23 da mulher. A somatória tem que gerar 46 para ser tudo certinho. Além disso, cada cromossomo tem uma parte que vai coincidir com a do parceiro, passando a mensagem genética para frente. Já nos animais de espécies diferentes, tem que ter semelhanças para coincidir. Mesmo assim, ocorrendo, o número de cromossomos pode não ser o mesmo e cada cromossomo correspondente a uma característica específica pode não coincidir com a do outro progenitor. Ou seja, se o cromossomo 1 do pai corresponde à cor da pelagem do animal e o cromossomo 1 da mãe corresponde ao tamanho da cauda, não vai bater, porque são características diferentes. A carga genética não é fabricada corretamente e por isso que a maioria dos animais híbridos é estéril. Sabendo disso, vamos conhecer os exemplos de híbridos da natureza nesse vídeo. Vamos dar destaque aos animais, principalmente mamíferos. Em outro vídeo podemos falar das aves, plantas ou peixes. Um dos mais famosos exemplos de animal híbrido é a mula, que é o cruzamento entre o jumento, conhecido também como asno ou jegue, e a égua, animal conhecido desde tempos antigos, e podem nascer tanto machos, que são os burros, quanto fêmeas, que são as mulas. É provavelmente o animal híbrido mais conhecido e difundido no mundo, pois tem sido usado há séculos como animal de trabalho e transporte. Porém, como falamos, ele é um animal estéril, portanto sua reprodução não é possível. As mulas são mais altas que os jumentos, mas menores que os cavalos, e destacam-se por terem mais força do que os jumentos e por possuir uma pelagem semelhante a eles. Sabendo disso, vamos conhecer mais exemplos depois da vinheta. Apertem o play!
Continuando nos equinos, Bartoto, cruzamento entre cavalo e jumenta. Nesse caso, tanto o macho quanto a fêmea são chamados de Bartoto. Esse acasalamento é possível devido à intervenção do ser humano. É do tamanho de um cavalo, mas sua cabeça é mais parecida com a de um jumento. A cauda é peluda e seu corpo costuma ser volumoso. Zebroide é todo animal híbrido de uma zebra e qualquer espécie equina. Geralmente são inférteis e têm a aparência de qualquer animal com o qual forem cruzados, mantendo a pelagem listrada, característica da zebra, em alguma parte do corpo. Exemplo de zebroide, o zebralo, cruzamento entre zebra e cavalo, de uma zebra macho e de uma égua. O zebralo é menor que um cavalo, com uma crina rala e rígida. Em sua pelagem, tem fundos de cores diferentes e observam-se as listras típicas das zebras. Zebrasno, cruzamento entre zebra e asno. Esse cruzamento de animal ocorre naturalmente nas savanas da África, onde as duas espécies coexistem. O zebrasno tem uma estrutura óssea semelhante à da zebra, mas com pelagem cinza, exceto nas pernas, que tem um padrão listrado sobre o fundo branco. Indo para os camelídeos, que são os camelos, dromedários e lhamas, temos cama ou rama, como resultado do cruzamento entre um dromedário ou camelo e uma lhama fêmea. Curioso animal híbrido, uma mistura total das duas espécies. As camas são híbridos de dromedário e lhamas, produzidos normalmente via inseminação artificial. Eles não têm corcovas e são cobertos de pelo macio e felpudo, semelhante ao das lhamas. Outro híbrido é o uarizo ou alpama, que é o cruzamento entre a alpaca, que é um camelídeo menor que o lhama, e a própria lhama, tendo uma pelagem mais longa, fina e macia que a lhama. Nos bovinos, temos vários híbridos. Bífalo, cruzamento entre bovinos e bisontes, entre a vaca doméstica e o bisão americano. As duas espécies são capazes de se reproduzir por conta própria. No entanto, foram intencionalmente cruzados por humanos para melhorar a produção de carne bovina e carregar as melhores características de ambas espécies. A raça da vaca influencia a aparência do bífalo, mas em geral ele é semelhante a um grande touro, com pelagem espessa. Sua carne produzida possui menos gordura do que do gado. E curiosamente podemos dizer que está entre os animais híbridos onde a reprodução é possível, porque eles são um dos poucos que são férteis. São animais gigantes. Dizo, que é um cruzamento entre um tipo de gado típico do Himalaia, que é o iaque, e a vaca. E a calo, que é o cruzamento do iaque com o bisonte americano. Entre os suínos, nós temos o java-porco, que é o cruzamento entre o javali e o porco, que possui hábitos alimentares similares ao do javali, é onívoro, costumam revirar o solo em busca de alimento e também invadem terras cultivadas, causando prejuízos a produtores rurais. É um animal bastante invasor e podem pesar até 250 quilos. Ovinos, cabrelha, cabra com ovelha. Este híbrido nasceu como resultado do cruzamento entre um cordeiro e uma cabra ou de uma cabra com uma ovelha. Bem bonitinho, né? Felinos, ligre, resultado do cruzamento entre um leão e uma tigresa. É o animal híbrido mais famoso de todos. Em relação à aparência, é o maior dos felinos, geralmente pesando cerca de 450 quilos. Geralmente surge pelo cruzamento artificial, sendo quase impossível encontrar ligres na natureza, porque leões e tigres não habitam naturalmente as mesmas regiões. É um animal impressionante. Tigreão, quando um tigre macho acasala com uma leoa, a prole resultante é de tigreões, que são muito menores que os ligres. Eles geralmente se parecem mais com seus pais, mas possuem traços das mães, como a capacidade de rugir e a preferência por viver em comunidade. Esses animais geralmente se comportam mais como leões, mas mostram traços de tigre, como o hábito de nadar e as costas listradas. Gato savaná, cruzamento entre gato doméstico e um serval, felino africano selvagem, com aproximadamente o mesmo tamanho de um pet grande, possui corpos altos, formas esbeltas e pele manchada, o que lhe dá uma aparência selvagem exótica e atrai muitos tutores. Leopon, união entre o leopardo macho e uma leoa. Eles são grandes como os leões, mas possuem pernas mais curtas como os leopardos. Puma pardo é o resultado do cruzamento entre uma leoparda e um puma macho. É mais esbelto que um puma e apresenta a pele manchada de leopardo. As pernas são mais curtas e sua aparência geralmente é intermediária entre as duas espécies progenitoras. O cruzamento não ocorre naturalmente e o puma pardo faz parte da lista de animais híbridos criados pelo homem.
Canídeos, cão-lobo, cruzamento entre cão e lobo. E como existem várias raças de cães, gera uma variedade de cruzamentos possíveis. Coiolobo, que é o cruzamento entre coiote e lobo. Coidog, que é o cruzamento entre coiote e uma cadela. E os ucídeos, o principal é o urso grolar, que é o cruzamento entre o urso pardo e o urso polar. De um modo geral, as duas espécies se desprezam e raramente coexistem em cativeiro ou em seus habitats naturais. No entanto, situações extremas e intervenções humanas podem ser a causa. E os animais marinhos? Forquinhos, ou balfinho, criado pelo cruzamento de um golfinho nariz de garrafa, ou chamado também de golfinho roaz, fêmea, e uma falsa orca macho, que é um membro da família dos golfinhos, que não está relacionado com as orcas, é por isso que chama falsa orca. Há evidências de sua ocorrência na natureza, mas apenas confirmações em cativeiro. Eles também têm 66 dentes, que é a média exata dos 88 dentes dos golfinhos e dos 44 dentes da falsa orca, já que o balfinho é um pouco menor e tem menos dentes que a baleia orca e o golfinho roaz. Narluga é o nome do animal híbrido que resulta do cruzamento entre um narval e uma berluga, que são tipos de baleias. Este cruzamento de animal marinho é incomum, mas ambas as espécies fazem parte da família Monodontidae. A narluga só pode ser observada nas águas do Oceano Ártico. Você já conhecia todos esses nomes de animais híbridos, raros e curiosos? Legal, né? Embora a maioria tenha sido desenvolvida por humanos, alguns deles apareceram de forma completamente natural. Eu acho espantoso o ligre, que é o maior felino. Pena que a maioria deles são estéreis, né? Gostaram? Curta o canal. Sigam o canal mais nerd do mundo, o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos à comunidade mais nerd do mundo, o canal Nerd Tudo. E é isso aí, pessoal. Compartilhem, se inscrevam no canal e sejam híbridos de inteligentes com geniais, os genigentes. Valeu!